Então, sejam todos bem-vindos. Estamos estudando o livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Joana de Ângeles. Estamos no primeiro capítulo, item 6, e o tema de hoje é liberdade. Então, vamos lá. As pressões constantes, geradoras de medo, não raro extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. Isso acaba, em alguma medida, respingando no outro. Por exemplo, até a questão do suicídio, né? Vou trazer aqui essa temática que é um pouco forte, mas eu vou trazer ela para a discussão. Porque as pessoas dizem assim, eu sou livre e eu posso atentar contra a minha própria vida e se eu estiver fazendo mal, eu estarei fazendo apenas para mim mesmo. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Porque deu uma travadinha aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso, é bem isso. É uma filosofia bem antiga essa, né? Então, o que acontece? Mesmo no ato de suicídio, é a tua vida, sim, e tal, mas e as pessoas que te amam, e as pessoas que gostam de você, e as pessoas que vão sofrer com isso, né? Então, de alguma forma, você vai infligir um problema não só em você, mas também em torno daqueles que convivem contigo, que te amam e que esperam de você, sei lá, um aprendizado, sucesso e tal. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer para vocês que, como nós vivemos em sociedade, nada que nós fazemos, ele tem uma repercussão unicamente em nós, ele repercute no meio em que nós vivemos. De modo que, como diz aqui no Livro dos Espíritos, nós nunca poderemos gozar de uma liberdade total na medida em que nós estivermos convivendo com o outro. E na questão posterior, na 826, Kardec pergunta: qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos dizem: o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Então, a partir do momento em que nós estamos dentro de uma sociedade, é aquela velha história: o meu direito termina quando o outro começa. E nós estamos sob leis, né? Independentemente de leis humanas, nós estamos sob leis naturais, leis universais. E essas leis, como diz Joana, nós somos escravos dela. E a nossa liberdade, ela está condicionada na observância dessa lei. A partir do momento que nós infringimos as leis naturais, e aqui eu estou falando de leis no sentido divino, no sentido cósmico, universal, mas também cabe para as leis humanas, a partir do momento em que nós infringimos essa lei, nós temos a nossa liberdade cassada. De modo que a nossa liberdade, ela está condicionada ao cumprimento da lei. Você só é livre à medida que você cumpre a lei. A partir do momento que você vai de encontro à lei estabelecida, essa sua liberdade, esse seu livre-arbítrio, ele lhe é cassado. De modo que a gente começa a sofrer as imposições na vida, né? E aí tem até uma questão no Consolador, uma coisa vai puxando outra, né? E tem uma questão no Consolador que perguntam para o Emmanuel qual a diferença de determinismo e livre-arbítrio, né? Até que ponto um começa e outro termina. E o Emmanuel diz que não se pode precisar um e o outro, né? Onde um começa e outro termina, porque ambos estão intricados, né? O determinismo, ele está intricado com o livre-arbítrio, né? Nós somos livres nas nossas ações, mas as nossas reações, elas são determinadas pelas nossas ações, né? Então, a reação, ela é o determinismo, fruto da lei, né? Nós somos livres nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas as nossas reações, as nossas reações não, as reações que as nossas atitudes advirão sobre nós mesmos é um condicionamento da lei, é um determinismo da lei. É aquela velha história de que a semeadura é livre, mas a colheita é compulsória. É bem isso aí. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente fala de uma liberdade no sentido de cumprimento de lei. Então, como a Joana coloca no seu livro,
lá no Momento de Saúde, ela diz: nós somos escravos da lei. E eu acho que esse conceito é o conceito que melhor define liberdade. É um pouco paradoxal, mas se nós pudéssemos definir uma liberdade, seria o perfeito cumprimento das leis. Por isso que Jesus, ele era o protótipo da liberdade, do ser livre, porque ele mesmo dizia: eu não vim derrogar as leis, eu vim dar cumprimento a elas, né? Então, a partir do momento que a gente cumpre com fidelidade as leis divinas, as leis morais, como Kardec estabelece, nós dispomos de maiores liberdades. Aí eu passo a palavra aí para a Márcia e para qualquer outra pessoa que queira fazer algum comentário. Pois é, os questionamentos que foram surgindo aqui na minha mente, tu foi respondendo conforme tu foste explicando, porque sempre tem muita discussão a respeito do livre-arbítrio, né? O que é realmente algo que a gente escolheu, o que é... Eu lembro até de uma discussão no Centro Espírita que as pessoas estavam discutindo entre determinismo e o que realmente é o livre-arbítrio, e mencionaram também a respeito dos espíritos que nos acompanham, né? Daqueles que a gente se afiniza e nos acompanham, então até onde sou eu, até onde é o outro. Tem toda essa discussão de livre-arbítrio. Eu também sempre fui nesse pensamento de a gente não tem uma liberdade total, uma liberdade mitigada, porque a gente está sempre atrelado a consequências dos nossos atos, do que a gente pensa. Então, não é simplesmente eu quero, tipo, por exemplo, tirar a minha própria vida, mas não quero sofrer as consequências dela, isso não está no meu alcance, sobre o meu poder, então eu tenho que caminhar conforme as leis que regem e estão, tanto no plano material quanto no universal, né? Então, eu estou sempre ali, dentro de um campo de atuação de forças, e que se eu não souber desse campo que rege, eu vou estar sempre vamos dizer assim, na escuridão das consequências dos meus atos, porque até as minhas escolhas vão ser de crianças, de uma criança imatura, que não sabe daquilo que vai ser, porque se eu sei que uma consequência vai ser ruim para mim, quais os caminhos que eu posso ir, e eu souber toda a consequência, eu vou poder escolher melhor, eu vou ter uma maturidade de escolha maior, porque sabendo da consequência e mesmo assim faço, então é algo que me dá uma liberdade, né? Ter o conhecimento. Perfeitamente. Então, há muitas essas discussões no movimento espírita, né, acerca dessas questões, né? Nós somos livres ou não somos, há liberdade ou não há liberdade. Então, aqui no Livro dos Espíritos já está bem claro, né? Nesse capítulo aí de lei de liberdade, não tem o que discutir, né? Já está bem claro. Ou seja, nós não temos uma liberdade total, nós não temos uma liberdade absoluta. A nossa liberdade, ela é uma liberdade relativa e condicionada. Relativa às nossas circunstâncias e condicionadas aos nossos atos. Nós somos livres nas nossas ações, nós somos livres nas nossas ações, mas as reações da lei em relação às nossas ações, elas são deterministas, são determinadas. Por exemplo, uma das leis que nós temos aí, que é uma lei natural, a lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito é uma lei natural, é uma lei divina. E você é livre para você emitir a ação, mas a reação você não pode controlar, ela vai vir. Ela é um determinismo da lei. Então, a ação é o fruto do teu livre-arbítrio, da tua liberdade. Mas a reação é fruto de um determinismo estabelecido pelas leis universais, que são irrevogáveis, já dizia Kardec. Então, a nossa liberdade, ela vai até onde? Ela vai no cumprimento da lei. Então, a partir do momento que você cumpre a lei, você é livre. Exemplo bem grosseiro em relação a isso. Quando nós estamos no trânsito,
né? E aí você está regulamentado dentro desse trânsito, ou seja, você está com a sua habilitação, você está com o documento do automóvel, tudinho ali regularizado. Quando você está diante de uma blitz ou diante de guardas, etc., você não interrompe a sua trajetória, você segue com tranquilidade. Por quê? Porque você está dentro da lei, você está sendo, como é que eu posso dizer, respaldado pela lei, você está com todos os seus deveres, né? Todos os seus deveres resguardados pela lei, então você passa com tranquilidade. Agora, se é uma pessoa que está em débito com a lei, por exemplo, não está com a carteira em dias, não está com a documentação do automóvel em dias, etc., o que ele vai fazer ali? Ele perde a sua liberdade, porque ou ele vai mudar de trajetória, ele vai por um caminho aonde ele não estava pré-determinado, ou seja, ele vai mudar, vai interromper a sua trajetória, ou ele vai ser interceptado, né? Vai ser aprisionado e vai ter o seu direito de usufruir do trânsito ou do próprio automóvel, esse direito vai ser cassado momentaneamente. O que eu quero dizer é que a ação ela foi do seu livre-arbítrio, mas a reação da lei em relação à sua ação, ela foi um impositivo, ela já estava pré-determinada, porque já tem lá nos códigos, né? Ou seja, infringiu determinada coisa, isso aqui vai ser a punição, né? Então já está lá pré-estabelecido. Então ela vai recair sobre nós de acordo com as nossas atitudes. Então somos livres nas nossas ações, mas o universo determina a reação das nossas atitudes. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que até eu estou me embaraçando um pouco na tentativa de ser didático, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. E tem um livro, Márcia, que eu estava lendo, eu me lembrei de ti. Eu faço algumas leituras e aí eu vou lembrando de algumas pessoas, porque como a gente já vai tendo uns contatos, né, então a gente faz determinadas leituras ou assiste um filme, alguma coisa, a gente lembra de algumas pessoas de acordo com as características. E eu estava lendo o livro Sublimação, de Ivone Pereira, eu não sei se tu já leu esse livro, é um livrinho que tem alguns contos do Tolstói e do Charles. Mas os contos do Tolstói, eu acho a tua cara, Márcia, não sei porquê, mas toda vez que eu leio, me lembra de ti. E aí eu estava lendo esses contos e eu estava lembrando, eu digo, eu vou indicar essa leitura para a Márcia, se ela ainda não leu. E é uma leitura que fala justamente dessas questões aí, de causa e de efeito, né? Entrando um pouco a questão do suicídio, questões de relacionamentos amorosos, né? Porque a bibliografia, na verdade, da Ivone Pereira, ela versa em relação a essas duas grandes temáticas, né? O suicídio e o amor não realizado, não fruído, né? E isso torna a obra muito mais bela. Então, tem casos, tem contos que vão nesse sentido aí, do impositivo da lei em relação às tuas atitudes. Então, nós somos livres? Não de maneira absoluta. A nossa liberdade ela é relativa e ela é condicionada ao outro, àquele com quem nós convivemos. Ô, Carlito, isso está bem claro que você está falando também na Ivone, no Memórias de um Suicida, né? Que aqueles espíritos que chegam com uma demência muito acentuada no plano espiritual e eles estão ali somente para poder aliviar um pouco, porque não tem remédio nenhum que vai ajudá-los. Então, os próprios espíritos, eles preparam a reencarnação desses dementados sem nenhuma ação do livre-arbítrio. Eles nem sabem como eles vão viver, né? Eles preparam de acordo com aquilo que eles acham que eles precisam passar, de acordo com o que é ação e reação, né? Isso, exatamente. Então, o próprio ato de reencarnar, Aldeni, ele é um impositivo da lei. Eu já dou a palavrinha para a Denise, que ela está com a mãozinha ali levantada. Estou só
concluindo aqui, Denise, já te passo a palavra. Mas isso que você fala, Aldeni, vem de encontro a uma questão do Livro dos Espíritos, que agora eu não vou me lembrar, mas é sobre o tópico da reencarnação. Quando Kardec pergunta sobre a questão da reencarnação, e os espíritos dizem que Deus nos impõe. Eu acho interessante essa resposta no Livro dos Espíritos, e quando eu era mais jovem, eu fiquei muito a pensar em relação a isso, né? Porque quando a gente é mais jovem, né, uma mentalidade mais menos apurada, a gente fica ali ainda meio que não entende algumas questões. E essa palavrinha imposição era algo que ficava martelando na minha cabeça, né? Deus nos impõe, mas nós não somos livres para escolher essa velha discussão, né? Mas o próprio ato de encarnar, ele é uma imposição da lei. Por mais que nós tenhamos uma participação na condição de mais lúcidos, saindo um pouco desse exemplo que tu colocou, porque no caso desses suicidas, eles não têm participação nenhuma, eles estão totalmente à mercê da lei, né? Mas, à medida que a gente vai avançando, a gente vai ganhando alguma participação no processo. Mas o fato de termos uma participação no processo não nos exime da imposição. Em que sentido? No sentido de que, apesar da gente avançar, estudar e etc., lá no mundo dos espíritos, chega uma hora que a gente vamos dizer assim, tragado por essa necessidade. Então, eu não sei se vocês já perceberam isso na literatura espírita, mas há muito esses relatos de que os espíritos eles vão postergando, mas chega uma hora que é inevitável, eles têm que voltar. Então, esse magnetismo, o ato de te puxar para a encarnação, é uma imposição da lei. Em que sentido? No sentido de que você ainda precisa de experiências para você progredir. Então, quem é que está te puxando para a encarnação? É a lei de progresso. Então, você está sob a lei divina, e nós estamos sob uma lei chamada lei de progresso. E a gente precisa de voltar para que nós continuemos as nossas experiências e possamos, assim, progredir e avançar mais ainda. Então, ainda quando temos alguma consciência ou alguma escolha no processo, ainda assim estamos sob a imposição divina. Isso é que é interessante. Então, por isso que lá na resposta do Livro dos Espíritos, eles colocam muito bem. Deus nos impõe. Então, é uma imposição do processo da evolução. Quando a gente ignora a lei de causa e efeito, eu acredito que deva ter um atenuante, né? Porque, por exemplo, os materialistas que não conhecem a lei de causa e efeito, não teria igualmente as leis que a gente tem, né? Porque a gente não, aqui vamos dizer, no planeta Terra, né? Você tem um atenuante. É assim, a gente pode punir a ignorância. Desculpa, a gente pode punir a incompetência, mas não a ignorância. A ignorância é quando você não sabe. E a incompetência é quando você sabe os procedimentos e não os realiza. A ignorância. Eu não posso punir uma criança de 2 anos que deu um soco em alguém, né? Mas posso punir a partir de, sei lá, determinada idade, aí eu puno, não, agora ele já sabe o que está fazendo, não é assim? Os 16, 17, 18, agora você já pode, agora você vai ser punido. Quando você tem, é menor, então ele é visto como ele não sabe o que está fazendo. Mas vamos pôr lá para baixo, uma criança de 3 anos, eu não posso punir, porque é ignorância. Então, se existe, né, no ignorar a lei de causa e efeito, aí me remete lá o André Luiz, né? Ele não sabia os procedimentos. Ele foi punido ou fizeram com que ele percebesse a bobagem que ele fez? A minha pergunta é, devemos punir a ignorância ou não? Porque eu acho que não.
eu acho que tem que ter uma atenuante. Muito bem, perfeito. Adorei, Denise, a colocação. Você é sempre maravilhosa nas suas colocações, né? Adoro porque nos instiga, né? Isso é muito bom. É porque são coisas que às vezes ficam lá me atucanando. Não, entendeu? claro, com certeza. E merecem ser ventiladas, discutidas e evidenciadas. E eu fico muito feliz de tu poder nos proporcionar esses momentos, né, de discussão acerca dessas questões que são gerais, né? Todo mundo se pergunta e pensa sobre, embora muitos às vezes tenham acanhamento de evidenciar, porque às vezes acham que estão indo contra a doutrina, né? E sendo que a doutrina nos dá essa liberdade para a gente discutir sobre o que quiser. E quando você faz essa colocação, eu acho interessante, eu queria fazer uma distinção, né, em relação a 2 momentos da tua fala. No primeiro momento, você fala da questão da punição e da ignorância, né, que deve haver um atenuante, perfeitamente. Então, nós conhecemos de literatura espírita, e não só de literatura espírita, nós conhecemos de evangelho, de cristianismo, esses atenuantes. E Jesus, por várias vezes, fez isso. Até aqueles que, de fato, eram criminosos, né? Criminosos conscientes. Mas Jesus vai dizer uma coisa no Evangelho que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o Pai não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado, né? Ele quer o desaparecimento do pecado. Então, assim, Deus ou as leis divinas, eles não punem a ignorância, eles punem a maldade. O que é punido? É o mal. E há de se fazer uma distinção entre o que é o mal e o que é o equívoco. Eu adoro essa distinção, porque a gente precisa de pensar sobre isso. A gente acha que o equívoco é o mal, e não é. O equívoco é a ignorância, é o engano. O que é o mal? O mal é uma atitude consciente. Ou seja, eu sei que isso aqui é errado e mesmo assim eu quero fazer, eu insisto nela. Esse é o mal. É o indivíduo que conscientemente escolheu, optou, mesmo tendo consciência das consequências que lhe adivinham. Esse é o mal. Sem contar, sem contar que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, o mal existe? O que os espíritos respondem? Não. Só que aí que tá. Aí você fala, opa. Aí Allan Kardec fala, não. O mal existe? Não. Mas aí, aquela história. Peraí, como assim, né? Aquilo que vos parece o mal, que é a maldade, vamos por assim, nada mais é do que ignorância do bem. Tá vendo? Aí, bateu na ignorância. Porque você precisa ser muito ignorante para fazer a maldade, concorda? Em alguma medida, sim. Eu acho. Você tem que ser muito ignorante para fazer maldade. Tem que ser, de alguma forma. Mas aí você é incompetente. Mas aí a gente também pode fazer outra distinção, né? Porque essa ignorância que você se refere não é no sentido de falta de conhecimento, é uma ignorância que beira mais uma falta de sensibilidade, né? Então, é de ignorar por não saber. Porque o ignorar por não saber é o equívoco, e o equívoco não caracteriza o mal. Ou seja, eu vou retomar aqui o pensamento inicial e a gente vai traçando aí dentro dessas questões. O mal, ele é o ato consciente. Eu sei e eu quero. Esse é o mal. Então, todas as vezes que o seu filho, tu diz assim para teu filho, olha, isso aqui, você vai passar por isso e isso, e você mostra para ele, e ele chega e diz assim para você, mãe, eu sei, mas deixa eu quebrar minha cara. Isso é frase clássica de filho. Deixa eu quebrar minha cara. Esse é o mal. Ele sabe, ele é consciente, ele está indo porque ele quer viver. Agora, existe aquele que se equivoca, ele ignora e, por uma falta de conhecimento, ele acaba cometendo alguns excessos. O que vai acontecer? Ele não vai receber da lei uma punição, mas ele vai receber da lei uma instrução.
para que ele não se equivoque mais. Então, o erro, ele tem uma pedagogia no nosso processo de evolução. E qual é a pedagogia do erro? É nos direcionar aquilo que é o certo. Porque se nós não tivéssemos o erro como referencial, nós nunca saberíamos qual é o caminho correto. Então, o erro ele entra aí para o equivocado como uma pedagogia, como uma bússola, indicando o caminho correto. Já no caso do mal, já não é um sentido de pedagogia nesse aspecto, de assinalar o caminho correto, porque ele já sabia previamente. Já é mais numa questão mesmo de reparar. É uma questão mais entrando nesse processo aí, dentro da questão da expiação, né? Você vai ter que reparar aquilo que você lesionou, aquilo que você infligiu, né? Então, aí já é uma outra circunstância. Então, as leis divinas, elas têm os seus atenuantes, sim, para aqueles que ignoram, porque a questão aqui é você servir o equívoco como alerta, mas para aqueles que conhecem, para aqueles que entendem, para esses, o mecanismo da lei é uma questão mais de imposição e de reparação. Por isso, Jesus, quando aqui esteve, ele falava para os judeus, que eram o povo mais esclarecido, porque cultuava a religião do Deus único, em relação ao paganismo. Então, nós temos ali essa distinção que você faz. Os pagãos eram os que ignoravam, eram os ignorantes. Os judeus eram aqueles que conheciam a revelação, eles estavam diante da revelação. Então, Jesus dizia, em algum momento, que para os judeus, ou para a terra de Israel, haveria muito mais benevolência para Sodoma e Gomorra do que para eles. Por que Jesus dizia isso? Porque aqueles eram conscientes. E se assim faziam, e se assim se comportavam, eram pelo mal e não pela ignorância, porque eles conheciam a revelação. Já o povo pagão não tinha esse conhecimento, então, por isso, para eles seria mais atenuado. Então, a lei, ela trabalha nesse sentido. Deus, diz os Espíritos, ele julga conforme a intenção. Então, essa é a diferença da pedagogia divina, porque enquanto nós humanos, nós julgamos o ato, as leis divinas trabalham na intenção. O que te levou àquilo, né? Qual era a tua real intenção com aquele ato, com aquele objetivo? Então, nós somos cruéis, porque nós julgamos e punimos a atitude, mas Deus é misericordioso e amoroso porque ele julga a intenção, a intencionalidade. Então, há, claro, aí uma série de especificidades. Embora nós tenhamos leis pré-estabelecidas, mas elas não são estanques. Elas trabalham de acordo com a intencionalidade de cada um. E nisso está a misericórdia divina, nisso está o amor divino. Porque qualquer uma pessoa entendida de legislação sabe que quando você julga de maneira imparcial, você se torna cruel. Quando você julga de maneira muito afetiva ou muito parcialmente falando, você se torna permissivo. De modo que o seu julgamento, ele deve ser um julgamento equilibrado dentro das leis e dentro da amorosidade. Por isso que a lei 10ª do Livro dos Espíritos, ela é trina. A lei 10ª, ela é lei de amor, de justiça e de caridade. E durante muito tempo eu fiquei pensando com os meus botões, por que esta lei era 3? E aí eu ficava me perguntando, mas por que Kardec não botou uma lei para justiça, uma lei para amor e uma lei para caridade? Porque não existe justiça sem amor e não existe amor sem justiça.
para que seja perfeita, tem que haver a conjugação dessas duas. Porque quando eu só amo, mas eu não aplico a lei, eu sou permissivo. Quando eu só aplico a rigorosidade da lei, mas não coloco a afetividade, aí eu sou cruel. Então, Deus, ele julga nessa trindade. Por isso que há essa especificidade no julgamento. Então, quando você fala de que há atenuantes para o equívoco, isso é perfeitamente correto, né? Então, quando nós nos equivocamos, nós temos o atenuante da lei. Mas quando nós agimos conscientemente, isso caracteriza o mal em nós. E a lei trabalha no sentido mais de reparação e de imposição para com os infratores. Outra coisa também, né? O significado de justiça, para mim, pode ser um. O significado de justiça para a espiritualidade pode ser totalmente diferente. Então, eu falo isso porque eu lembro também, não sei por que hoje eu estou lembrando muito do livro Memórias de um Suicida, onde o Camilo, ele tem tipo uma revolta, um certo tipo de revolta, assim, de não entender o porquê que aqueles espíritos tão devedores e tão perturbados ainda teriam que passar por reencarnações tão difíceis, né? Aí ele acha que não existe aí um exagero, não existe aí algo muito pesado para esses espíritos. Aí o João, que é o coordenador do setor do manicômio, explica para ele o seguinte: e tudo que eles fizeram de mal para as pessoas que estavam encarnadas e desencarnadas, e todas aquelas pessoas que eles levaram ao suicídio, e todo o mal que eles fizeram contra crianças, todo o mal e tudo que eles jogaram também no cosmos, fazendo com que a gente tivesse muita dificuldade para limpar isso, para que essas energias não adentrassem nossas colônias. Então, Deus é o muito justo e ele está sob essa justiça. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter que, uma hora, dar conta, independente se nós estamos sabendo se é certo ou errado, né? A gente vai ter que prestar contas às leis divinas, né? Exatamente, perfeito. Esse livro aí do Memórias de um Suicida que você cita, ele é um tratado de justiça divina, de lei de causa e de efeito. Então, ali você vê a lei em ação, você vê a especificidade dessas leis, você vê os atenuantes dessa própria lei, dependendo da categoria, do trabalho, da vivência de cada um. Então, ali você percebe que as leis divinas, elas não são estanques nesse sentido, né? No sentido de que elas é aquele rigor e pronto, né? Os espectros dessa lei, né? Assim como as leis humanas têm os seus paliativos, as leis divinas muito mais, né? Para julgar de acordo com a condição, com a categoria, com a intencionalidade, né, de cada um. Então, nós percebemos que nós estamos sob esse cuidado divino, e tudo aquilo que nos acontece já vem, muitas das vezes, de maneira bastante atenuada, porque a gente está sempre tendo a misericórdia, o auxílio e a possibilidade de crescer e de reparar. Então, nós temos que olhar para tudo aquilo que nos acontece e entender que muita coisa ali já está vindo de maneira, muitas das vezes, atenuadas para nós, porque foi Deus que inventou a prestação. Vocês sabiam disso? Foi Deus que inventou o boleto, gente, para a gente pagar as prestações. Primeiro foi ele. Então, a gente não paga nada de primeira, completo, à vista. Tudo a gente vai pagando parceladinho, dependendo das nossas condições e das nossas possibilidades. Né, Carlos? Dá para melhorar um pouquinho isso? Assim, tá duro demais. Melhora um pouquinho isso. Aí vem alguém e te ajuda, né? Exatamente. E aí
você pode pagar, às vezes, até de forma diferente, porque aqui não tem, por exemplo, você dá uma cesta básica e está tudo kit, né? Então, com Deus também é da mesma forma, né? Ou seja, o trabalho no bem também é uma forma de você quitar. Assim, a gente não tem que ter aquela ideia mórbida de Deus, né? Deus quer que nós soframos, né? Não, a gente pode se reabilitar com a lei através do amor, fazendo bem, trabalhando, doando-se. A gente vê essas grandes almas aí fazendo grandes trabalhos, mas a gente não tem que olhar para essas almas como espíritos que já foram criados dessa forma. São espíritos também em processo de reabilitação, estão se reabilitando com a lei, né? E apesar de já terem ganhado uma maturidade, possibilidades maiores, mas não são espíritos que foram criados na pureza, são espíritos que também se equivocaram. Por exemplo, a gente olha para o Divaldo Franco, né? No passado, o Divaldo Franco já foi suicida, e hoje é um missionário, né? O missionário, o mensageiro da paz. Olha que beleza, né? Então está se reabilitando com a lei. Nós vamos olhar para Ivone Pereira, quantas e quantas vezes defraudou a lei. E quando veio, quanto Ivone se tornou uma grande médium, porta-voz dos espíritos, quantas pessoas ajudou através da sua mediunidade abençoada, né? E por isso cresceu e se fortaleceu. E a gente olha para o próprio Chico Xavier, né? O Chico, que em encarnações passadas também muitas vezes infringiu a lei através da vaidade, do orgulho, através da intelectualidade mal conduzida, e nessa encarnação doou todos os seus recursos à divindade, a Deus, ao progresso. Então, olha como a gente consegue se reabilitar com a lei e com Deus fazendo o bem. Deus não é aquela figura mórbida que quer que a gente sofra. Ao contrário, né? Ele quer, como eu dizia antes, né? Ele quer a quitação do pecado, do equívoco, do erro, e não do pecador, não o aniquilamento do pecador, né? Então é essa consciência que nós temos que ter. Quando é que a dor bate à nossa porta? Eu costumo sempre dizer isso. A dor bate à nossa porta quando todos os recursos do amor se esgotou. Quando a gente não conseguiu atender a nenhum deles, aí o sofrimento é a pedagogia última que Deus se utiliza para nos buscar. Também sem contar que se fosse lei de talião, Deus não seria tão justo, né? Com certeza, né? Aí a justiça não... Ele seria justo, né? Até seria justo, porque a lei de talião tem um pouco de justiça. Mas ele não seria amoroso. Ele não seria amoroso. Não seria Deus, né? Carlito. Oi, querida. Foi maravilhosa, foi ampla a explicação, mas eu vou voltar à diferença entre equívoco e intencionalidade para a gente fortalecer essa base, tá? Porque, assim, tudo bem. Você foi falando, eu lembrei de uma palestra que teve lá no centro. O palestrante falou que ele visita penitenciárias e tal, faz atividade social nas penitenciárias, e ele, nas conversas com os presos, ele perguntava para eles se eles sabiam o que faziam, se eles tinham certeza daquilo, e eles diziam, e ele achando que eles iam se vitimizar, dizendo, não, eu estava bêbado, eu estava drogado, eu estava isso, não foi eu. E não, eles disseram, fiz sim, matei, porque isso, porque aquilo outro, fiz aquilo, sabia, e era para fazer, e etc. e tal. E na resposta dele para os presos, ele disse assim, me desculpem, mas eu vou dizer com segurança que vocês não sabiam o que faziam, porque o Cristo já disse na cruz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E naquele momento, eu achei interessante esse pensamento, né? De sim, há sempre um equívoco, porque leva aquela história do espírito não retrograda, né? Porque se eles realmente soubessem o que estavam fazendo, que estavam infringindo uma lei e tal, e tal, e tal, se aquilo estivesse realmente no eu profundo deles, eles não fariam aquilo que os levou para a penitenciária, né? Aí você falou aí do equívoco e da intencionalidade, aí eu fiquei com uma certa dúvida em relação a isso. E em relação, por exemplo,
a expiação, que você disse que é sempre consequência de um mal, né? Que é diferente do equívoco. Então, quando a gente está expiando, é sempre por um mal de algo que a gente realmente conhecia, então não estava aprofundado. Então, todo mal que a gente pratica não é algo que a gente profundamente não sabe, que é mais sim, pode ser colocado no campo do equívoco, mas é algo que não está ali aprofundado, intrínseco lá dentro do teu ser, porque tu não aprendeu de verdade aquilo. Isso, perfeito, adorei. Isso corrobora com aquilo que a Denise perguntou e eu acabei esquecendo de comentar, que foi no caso do André Luiz, né? A Denise tocou nesse caso na sua fala e eu, dentro das minhas explicações, não toquei nesse assunto, mas agora a tua fala me fez lembrar. Essa questão do mal e do equívoco, né, a gente precisa fazer bem essa distinção, porque às vezes a gente confunde e a gente quer mesclar isso até numa tentativa de suavizar para nós. Isso é egóico, né? Essa coisa de querer todo o tempo suavizar, é um mecanismo de defesa do próprio ego, para que a gente não pareça tão cruel. Então, para eu não parecer tão cruel, eu vou dar uma suavizadazinha aqui, e aí eu vou dizer que, bem, eu apenas me equivoquei. Mas o que existe? Existe o mal, existe a crueldade, isso é fato, né? Ainda que numa visão filosófica mais profunda, a gente possa dizer que o mal é a ignorância ou é a ausência do bem, como os próprios espíritos colocam, é uma ignorância profunda no sentido de que talvez você não tenha uma percepção tão extensiva das consequências disso. É uma ignorância, talvez, nesse sentido, no sentido de que você acha que você vai fazer um mal só para você e para o outro, né? Então, é uma visão muito acanhada, apesar de você saber que vai ter uma consequência. E quando a gente se apropria de um conhecimento mais espiritual, mais transcendente, a gente vai tendo uma visão mais cósmica disso, mais global disso, e vai vendo as nuances dessas repercussões até para próximas encarnações. Tem gente que sabe que é um mal, mas acha que daqui a pouco vai morrer e quando morrer acabou. Isso é uma ignorância, porque quando você percebe que você vai continuar existindo, que você vai sofrer as consequências disso no mundo espiritual, que você vai reencarnar ainda e vai trazer as marcas disso, então você vai ganhando essa consequência que parece acanhadinha, ela vai ganhando uma amplitude maior, né? E talvez esses presos a qual você fez referência, eles tenham uma consciência, mas uma consciência ainda muito embotada da coisa, né? Ele acha que foi um mal, mas um mal ainda muito fechado, muito limitado, não tem uma amplidão da coisa. E talvez seja nesse mesmo sentido que Jesus tenha dito, para perdoar, porque nós não sabíamos o que fazíamos naquele momento, não por desconhecermos o mal, não por desconhecermos aquilo que estávamos fazendo, mas por talvez não termos uma percepção tão ampliada das consequências disso. Mas que no nosso íntimo a gente traz isso inconscientemente. E já está até lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos muito bem respondem que na nossa consciência. Então, uma vez que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, nós temos, mesmo que de maneira inconsciente, nós temos o pulsar disso. Então, dentro de nós temos alguma percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Talvez nós não tenhamos, eu volto a dizer, uma amplitude da repercussão disso, mas eu acredito que, em alguma medida, todos nós temos uma consciência do que é o certo e do que é o errado. Mas, como diz no Livro dos Espíritos, o Kardec volta a perguntar, já que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, qual a necessidade das revelações? E os Espíritos respondem para nos lembrar, porque nós muitas vezes nos esquecemos, né? Então, às vezes, a gente dá de ombros para essa lei e a gente acaba se esquecendo nesse sentido, de não dar importância a ela.
E aí, quando vem as revelações, o evangelho, o espiritismo, etc., vem da evidência a isso que a gente não deu tanta importância, mas que intimamente nós já trazíamos inconscientemente essa questão do bem e do mal. Essa fronteira do bem e do mal é uma fronteira que é muito bem delimitada, e nós todos sabemos dela, só que às vezes a gente quer dar uma apaziguada no processo, mas na nossa consciência a gente sabe o que é certo e o que é errado, tanto quanto que quando nós desencarnamos a gente entra num complexo chamado de culpa. Então, o que é o complexo de culpa? É a nossa consciência dizendo, nos cobrando acerca daquilo que nós sabíamos e não demos a devida atenção. Porque se você ignorasse, de fato, você não teria consciência de culpa. A consciência de culpa, ela só aparece quando você tinha lucidez sobre o que você fazia e mesmo assim você ignorou o processo do conhecimento e resolveu fazê-lo. Aí você entra na consciência de culpa que lhe atormenta e que lhe impõe as reparações. Então, sobre a questão do André Luiz, só fazendo aqui o traçado com a Denise, por que ele passou 9 anos no umbral, o André Luiz? Porque ele era ignorante? Não, não era porque ele era ignorante, porque ele era uma pessoa instruída, estudada, e ele sabia o que era o certo e o que era errado. É porque ele não quis seguir, né? Ele não deu importância. Então, por isso ele sofreu, por isso a consciência lhe acusa. Então, a nossa consciência nos acusa não por aquilo que a gente ignora, no sentido de não conhecer. Ela nos acusa por aquilo que a gente conhece e não dá a importância devida. Então, que acho que no caso do André Luiz, ele era materialista, mas não tinha ética, né? Porque você pode ser materialista com muita ética, tá certo? Isso, exatamente. Você pode não acreditar em nada e ter ética. E tem muita gente que às vezes acredita muito e continua fazendo bobagem, tá certo? Que foi o que você falou. Agora, o que eu queria falar é que eu comentei uma vez com você também e me veio na lembrança de novo, essa coisa do mal, não sei o quê. Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu não sei se você leu. É explícita essa coisa da maldade, que quando o Jean Valjean, que é o personagem que tinha quando ele teve a oportunidade de devolver tudo aquilo que o inimigo fez para ele, quando ele teve a oportunidade, ele não fez. É arrepiante, me arrepia, porque foi uma cena assim, muito forte. Eu acho esse livro maravilhoso do Victor Hugo. Eu acho Victor Hugo, eu acho assim, Os Miseráveis, eu acho que o melhor livro que eu já vi na minha vida, Porque realmente é um livro... de Jean Valjean, ali ele retrata a inveja, né? Explícita ali a inveja de uma pessoa que era superior a ele. Quando ele teve a oportunidade de devolver tudo até com muito mais maldade, o que ele fez? Ele não fez nada. Isso, exatamente. Essa obra é uma obra maravilhosa, né? É um clássico da literatura e ela é muito impactante do ponto de vista espiritual também, né? Porque o Victor Hugo, ele acaba sendo esse grande dissecador da sociedade, né? Dissecador no sentido de dissecção, né? Ele acaba dissecando a sociedade na sua maior crueza. Então, quando a gente vai ler aquela obra, a gente começa a ver o humano na sua maior crueza. Crueza no sentido de cru, no sentido de o mais profundo do humano está ali, né? Que é a nossa condição, porque a gente está sob esse verniz de somos bons, somos civilizados, isso é só verniz, porque dentro do nosso âmago, nós somos um miserável, no sentido da obra, porque o que é o miserável? Não é o miserável no sentido econômico, que também a obra retrata, né? Mas é o miserável no sentido, nesse sentido moral, porque tem até uma cena que eu acho muito impactante também, que é a cena quando ele rouba uma moeda de um menino.
né? O Jean Valjean, né? E aí, quando ele rouba a moeda do menino, ele sai gritando, e aí ele diz, eu sou um miserável. Então, como que ele vai roubar um mendigo que é uma criança e uma moedazinha? Então, esse é o humano. É o humano, e olha só a consciência aí, como a gente está falando de consciência. Ele rouba a criança e depois ele sai gritando que ele é um miserável. Porque ele tem consciência do que ele é e do que ele fez. Aí você vai dizer, foi por ignorância, foi por necessidade, foi por fome. Não, tudo bem, mas no fundo havia vontade. Como diz lá no Livro dos Espíritos, né? O que nos move é a vontade, né? É o que você quer. Porque, todo mundo que é pobre vai virar ladrão. Nunca, isso nunca foi verdade, isso nunca foi regra. Eu roubei porque eu estava com fome. Tem muita gente que está com fome e pede ao invés de roubar. Então, isso é uma questão que é muito do que você tem dentro de você. E aí a gente quer disfarçar isso com várias e várias situações do contexto. Mas, de fato, é uma obra muito impactante que traduz muito bem isso que a gente está discutindo. E tem outras obras. Acho que Vitor Hugo era espírita. Ele era espírita. Era mesmo? Era um grande, era o braço direito de Kardec, o Victor então Hugo. Está explicado, porque eu falei, nossa, que puro espiritismo. E o Victor Hugo tem obras lindíssimas através da Zilda Gama, da Médium, e uma obra, Denise, que eu acho que talvez eu tenha te recomendado da última vez que nós conversamos, e eu volto a te recomendar e a todos que estão assistindo. É uma obra chamada Do Calvário ao Infinito. É uma obra do Victor Hugo, né? E é uma obra lindíssima, lindíssima, tanto quanto Os Miseráveis, né? É no sentido de retratar a crueza do humano, né? Ela conta a história de um menino órfão, e aí ele é adotado por uma família que maltrata e uma série de coisas. É uma obra linda, linda, linda do mundo espiritual, escrita pelo Victor Hugo através da médium Zilda Gama. Que legal, Fica vou ver. o convite a leia, tanto quanto outras que ele tem outras obras maravilhosas. Do Suprema, que é uma outra obra lindíssima do Hugo, através da Zilda Gama, Na Sombra e na Luz. Eu sou fã, eu leio todos os livros do Hugo, tanto através da Zilda Gama quanto do Divaldo Franco. Tem uma outra obra dele, aqui fazendo um parênteses, pedindo desculpa para vocês pela empolgação, é que tem uma outra obra dele também que é linda, linda, através do Divaldo Franco, chama-se Do Abismo às Estrelas. Obra linda, obra emocionante, né? E quando vocês lerem, gente, vocês vão chorar diante dessa obra, porque ela é de uma profundidade muito grande. É Do Abismo às Estrelas, né? É uma jovem, essa narrativa passa em Paris, do século XX, e é uma jovem que ela é uma médica e ela acaba montando uma clínica de aborto. E aí ela faz vários abortos e depois ela vai sofrer os reveses disso. Uhum. Mas é uma obra muito profunda do ponto de vista espiritual. Mas aí a gente pode prosseguir, né? Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, gente, acerca da liberdade? Carlito, agora mais para o texto. Fica à vontade, Márcia. Tá, porque tem um parágrafo que ele vai dizendo assim: a violência, porém, jamais oferece a liberdade real, arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorece-o com terras e objetos, salários e haveres, e ele diz que isso não é liberdade no sentido profundo, e vai tecendo sobre as guerras que eles colocam como objetivo final a liberdade do povo, quando na verdade não é nada disso, né? Esse instinto de rebeldia que faz parte da psique humana, dessa busca da liberdade, mesmo que com todas as injunções da violência, e ela vai explicando isso. Eu queria que tu desse comentário a respeito disso. Ótimo, muito bem. Eu vou tentar ler aqui, coloca lá para mim, Eudênia, obrigado, no parágrafozinho que a Márcia... É porque eu estou sem o meu livro, eu vou dar só uma lida novamente para eu melhor assimilar.
A Joana diz assim: a violência, porém, jamais oferece a liberdade real. Arranca o indivíduo da opressão política, arrebenta-lhe as injunções caóticas impostas pela sociedade injusta, favorecendo com terras e objetos, salários e haveres. Isso, porém, não é a liberdade no seu sentido profundo. São conquistas de natureza diferente nas áreas das necessidades dos grupos e aglomerados humanos, longe de ser a meta de plenitude, talvez constituindo o meio que faculte a realização do próximo passo, que é o do autodescobrimento. Aqui a Joana está falando acerca do processo da violência, né? Porque muitas vezes a gente busca a liberdade dentro de um processo de violência. Então, a nossa sociedade sempre foi assim, né? A sociedade humana, desde das primeiras civilizações, né? Então, todo o nosso processo de busca de liberdade acerca de direitos e deveres sempre foi dentro de um processo de guerra e violência. E aqui o exemplo clássico que a gente poderia trazer é a Revolução Francesa. Quando a gente esteve na Revolução Francesa, que foi a revolução que lutou pela bandeira da liberdade, igualdade, fraternidade, né? E que estatuiu, né, os primeiros direitos humanos, mas ali foi uma grande chacina. Então, essa Revolução Francesa, né, ela foi uma guerra, ela dizimou, ela matou, ela massacrou, né? Inclusive os reis da época foram decapitados. Então, o que a Joana está dizendo? Que a liberdade ela não pode ser conquistada com base na violência, né? Você nunca vai ser livre buscando a liberdade com base na violência. E quem foi um dos grandes pacivistas da humanidade depois de Jesus foi Gandhi, porque ele conseguiu feitos extraordinários através da não violência. Então, esse era o indivíduo que buscava, de fato, a verdadeira liberdade, porque ele foi em busca dos direitos e o conseguiu sem nenhum tipo de violência. Então, é nesse sentido que a Joana está falando. Se você quer buscar a sua paz interior, a sua liberdade, o seu direito de ação, você não deve se utilizar da violência. Porque a partir do momento que você se utiliza da violência, você se torna escravo da lei. Em que sentido? No sentido de que, se você mata para você ser livre, qual é a liberdade que você vai ter? Porque lá na frente você vai ter que reparar o assassínio que você cometeu. Então, se a gente promove uma guerra em busca de uma suposta liberdade, nós estaremos livres de quê? Porque na próxima encarnação, no próximo século, a gente vai voltar para dar contas disso, né? Então, vê que a gente apenas se aprisiona dentro de uma falsa liberdade, porque a liberdade, de fato, não pode ser conquistada com a ação da violência. E até hoje a gente sofre os reveses daquilo que foi a Revolução Francesa, o massacre, a chacina da Revolução Francesa. E nós, os brasileiros, sofremos os reflexos disso, porque muitos desses que estavam na Revolução, que faziam parte lá da França daquela época, estão reencarnados aqui no Brasil. E o que a gente está vivendo no Brasil? Uma liberdade? Não, a gente vive sob uma ditadura disfarçada de democracia. Adiantou? Não adiantou. Em alguma medida, sim, como diz a Joana, né? Você ganhou alguns direitos, etc. Mas a gente ainda está escravo da lei porque a gente está resgatando a chacina que nós cometemos no passado. Dentro de um governo arbitrário, ditador, né? Vivendo uma miséria que o Brasil ainda vive em relação a muitos outros países, analfabetismo, né? Falta de saúde, tudo aquilo que a gente conhece do povo brasileiro, né? Em detrimento, claro, né, de algumas coisas que compensam, pátria do evangelho, uma suposta fraternidade mais ampliada do que nos outros países. Mas nós ainda estamos cativos das nossas consequências. Então, é nesse sentido que o texto da Joana vem ao encontro. Nós podemos ter direito de liberdade, buscar por ele, sim, mas não através da violência, que a gente possa se espelhar em Gandhi, que foi esse grande promovedor
da paz através do movimento da não violência. Então, é nesse sentido que o texto da Joana coloca para nós. Então, se você quer ser livre, a violência não é o caminho, né, para você buscar a sua liberdade. E Carly, a diferença tênue entre, até nesse parágrafo que ela diz, a criança que se obstina usando a negativa afirma sua identidade, exteriorizando o anseio inconsciente de ser livre, porque carece de responsabilidade, não pode entender o que tal significa. Então, aquele ser que está ali sob a castração, vamos dizer assim, de um pai ou de uma mãe que são ignorantes, e que luta contra aquilo, então, até onde a violência, até onde a busca da liberdade, até onde a gente pode fazer essa diferenciação? Olha, tem uma música do Renato Russo que eu gosto muito. Eu acho que o nome da música é Índios, o nome da música. E aí o Renato, numa das suas frases, ele diz algo assim, ele diz: a violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Você passa dia inteiro, né, apartamentos acesos, né? E aí ele vai discorrendo acerca da poética da música. Mas o que ele está querendo dizer, né? É que nós estamos lutando por uma falsa liberdade. Então, esse jovem reativo, rebelde, diz assim, não, agora eu quero ser livre, eu quero sair da castração, eu quero me impor, e aquilo é uma falsa liberdade, porque você vai sofrer as consequências dos seus atos impulsivos. E aí a Joana vai dizer mais na frente que isso vai beirar não uma liberdade, mas o anarquismo, né? Porque o que é o anarquista, no seu sentido original? É a ausência de lei. Então, o indivíduo castrado, ele sai da castração, da ditadura, trazendo aqui uma linguagem política, e ele vai para o outro extremo, ele vai para o anárquico. Então, todo indivíduo, quando sai de uma ditadura, de uma repressão, qualquer que seja ela, familiar, política, etc., ele vai para o outro extremo, que não é a liberdade real, é a anarquia. Ele quer a ausência de leis, ele quer fazer o que ele quiser, o que ele bem entender, etc. E nós acabamos de conhecer através do Livro dos Espíritos que essa liberdade ela é falsa, porque nós nunca poderemos fazer aquilo que a gente bem entende, porque nós estamos no regime de sociedade. E é isso que a gente vive hoje na nossa sociedade atual. A juventude ela está querendo o quê? Uma anarquia. A militância. O que a militância está querendo com essa tal de liberdade, não sei mais o quê, e blá, blá, blá. Tudo isso é anarquia, é o processo anárquico. A gente quer destruir com tudo aquilo que os valores construíram, dentro de uma ilusão de liberdade. Então, quer dizer que ser livre é eu casar com quem eu quiser, eu namorar com quem eu quiser, eu transar com quem eu quiser, eu abortar a hora que eu quiser porque o corpo é meu, eu usar droga o quanto que eu quiser porque a vida é minha, eu me matar se eu quiser porque eu sou dono da minha vida. É essa a liberdade? Né? É isso que a gente entende por liberdade, mas é isso que a nossa sociedade de hoje busca. E isso não é liberdade, isso é anarquia. Então, o que acontece aí que a Joana está dizendo? Essa criança castrada, ela vai em busca de ser livre, mas ela não entendeu o que é ser livre. No fundo, ela vai para o outro extremo. A gente está sempre indo de um extremo para outro. A gente sai da castração e vai para a permissividade. Daqui a pouco a gente volta. E fica nesse ir e vir. Mas a gente ainda não se encontrou no caminho correto, que é o caminho do equilíbrio. Nós não somos livres. A liberdade é uma coisa que a gente ainda não experimentou. Então, nós que estamos vivendo no mundo de provas e expiações, não somos livres. Não existe liberdade no mundo de provas e de expiações, porque a prova e a expiação são impositivos. E todos nós estamos sob esse impositivo. Então, aqui, ninguém experimenta a liberdade. Agora, a gente pode conquistar essa liberdade futuramente, obedecendo ou não aquilo que a lei nos impõe.
Então, a partir do momento que você obedece, dentro dos postulados que o Espiritismo coloca, como é essa observiência da lei? É quando você sofre com paciência, quando você se resigna, quando você perdoa, você está sendo obediente à lei, àquilo que ela está lhe impondo. E a partir do momento que você cumpre essa observância, você vai ter lá na frente, na vida futura, a resposta é a liberdade plena. É aquilo que a Joana coloca no sentido de plenitude. O que é a plenitude? É essa liberdade total. E quando é que nós vamos ter essa plenitude? Quando a gente souber respeitar a lei. E como nós, seres rebeldes e decaídos, vamos respeitar a lei? Nós não estamos respeitando a lei divina, nós não respeitamos nem a lei dos homens, imagine as leis divinas, né? Então, é nesse sentido que a Joana está colocando aí, é nesse sentido de distorção da nossa percepção de liberdade. O que de fato é ser livre? Bater de frente com a minha mãe, isso é liberdade? Isso me faz livre? Não, isso não me faz livre, ao contrário, isso me prende mais ainda a minha mãe, porque a partir do momento que eu bato de frente com ela, desobedeço ela, eu estou me escravizando a ela, porque daqui a pouco eu vou ter que voltar e a gente vai ter que dar contas daquilo que nós fizemos. Então, o sábio é aquele que segue as leis, né? Esse daí é sábio e esse daí é livre, né? Esse é o livre. Então, quando a gente se adequa a esse modelo, quando a gente segue as coisas de maneira correta, quando a gente pratica o amor, a caridade, a paciência, nós somos livres. Eu sempre digo, já dando a palavra para quem gostaria de falar, eu sempre falo que nessa atual encarnação eu sou livre. Em que sentido? Não no sentido de que eu não estou sob a imposição da lei, mas eu estou livre no sentido de que eu estou pagando muita coisa que eu fiz no passado, mas eu tenho certeza que eu não estou me comprometendo tanto com as outras pessoas. Por quê? Em que sentido? No sentido de que quando você respeita o outro, o direito do outro, a fala do outro, quando você não cria situações de violência, de agressão, onde você vai ser obrigado a reparar isso amanhã, então você está sendo livre, porque você não está se escravizando a ninguém. Então esse é o sentido de liberdade. Hoje nós estamos reparando e a gente tem que se utilizar desse conhecimento que a gente tem, que é a doutrina, para a gente não se escravizar mais a ninguém. Porque ou coisa chata você ter que voltar numa próxima encarnação para reparar débito com alguém que você fez isso e aquilo. Que coisa chata, que coisa insuportável isso, já chega. Vamos sanar isso e vamos ser livres. E Carlito, e quanto àquela frase que a juventude gosta de repetir, a juventude não, estou generalizando. Uns e outros acabam repetindo do tipo, eu não vou fazer isso, mas a vontade está no corpo todinho. Então, aquele ser que passa a vida todinha reprimindo a vontade, porque sabe que está errado, não vai infringir isso, não pode infringir aquilo outro, mas está com aquela vontade ali, ó, no corpo todinho. Então, quando ele chega no plano espiritual, ele, querendo ou não, acabou cumprindo, mesmo com a vontade no corpo todinho. E aí, o que a gente pode observar disso? Olha, Jesus diz uma coisa que eu acho muito interessante do ponto de vista da interpretação e do pensamento. Mas em outra situação, mais caberia nisso que você está dizendo. Jesus diz assim, dizem os antigos, quando ele estava falando da lei mosaica, né? Não cometerás adultério. E aí ele diz assim, e eu vos digo um novo mandamento. Aquele que pensou na mulher do outro já adulterou. Então eu acho interessante isso, porque lá no Evangelho de Mateus, principalmente no Evangelho de Mateus, Jesus ele vai dando uma espécie de reformulada na lei mosaica, né? Então ele diz assim, observe como foi dito aos antigos, e aí ele vai dando uma outra metodologia para aquilo que foi explicado na época de Moisés. Então, sobre o adultério, a lei antiga dizia, não adulterás, né? Ou seja, não cometerás adultério. E aí Jesus vem e diz assim, em verdade eu vos digo que aquele que pensou
em pensamento já adulterou. O que eu estou querendo dizer com base na fala que tu coloca, Márcia? Que não adianta você chegar aqui e dizer: ai, mas eu estou doido com vontade de fazer, mas não vou fazer, mas vou reprimir. Porque o que nos controla é a nossa vontade. Então, quando você se vê fora do corpo físico, você vai para esses anseios. Ainda que você não tenha feito na vida física, porque você se prendeu, quando você chega na espiritualidade, aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então, quando o Espiritismo fala de que a gente deve sublimar, sublimar é você superar essas tendências. Quando é que a gente cresce e a gente avança? É quando a gente não sente mais aquela escravidão em relação aos nossos instintos. Então, aquele que superou o álcool não é aquele que diz assim: ai, já faz 20 anos que eu não bebo, mas ninguém que bote um copo de álcool na minha frente para eu não cair em tentação. Esse nunca superou o alcoolismo. Ele se controla, mas quando ele tiver uma oportunidade, ele se embriaga. O que superou é aquele que você pode colocar quantas vezes você quiser e ele não vai sentir nenhuma vontade, nenhuma predisposição mais para aquilo. Ali ele superou. Então não adianta a gente simplesmente reprimir e achar que está avançando, porque não é nesse sentido. É muito melhor você dar vazão em alguma medida, né? Claro que eu não estou falando aqui de questões muito no sentido de assassínio, suicídio, essas coisas, né? É bom que reprima mesmo esses aí. Eu estou falando em aspectos menores, né? É muito melhor. Eu tenho até uma fala do Divaldo que eu acho interessante. Chegou um rapaz uma vez para ele e disse assim: ai, Divaldo, porque toda vez ele ia para a reunião mediúnica e ele, às vezes, ficava com desejos sexuais na reunião mediúnica, né? E aí o Divaldo, porque ele não queria ter relações sexuais antes com a esposa, porque ele ia para a reunião mediúnica, era como se ele fosse ficar impuro, né? E aí quando chegava na reunião mediúnica, ele ficava pensando em cenas sexuais. E aí ele foi se consultar com o Divaldo, e o Divaldo disse para ele: meu filho, é muito melhor que você se satisfaça para você ir para a reunião mediúnica sem ficar buscando essas imagens do desejo, da vontade. Então é bom, você se satisfaz e aí você vai tranquilo para o trabalho, né? Agora, às vezes, você não faz porque você acha que você vai ficar impuro, etc. E lá na hora você não consegue se controlar. Ou seja, não adianta você não fazer e ficar imbuído do desejo. Isso não significa nada, porque o que é interessante é a gente trabalhar esse conteúdo dentro de nós, né? É a gente se reformular por dentro. E Jesus já dizia que o que nos contamina não é o que entra, é o que sai. Então, quando a juventude diz isso, ela está cometendo um grande equívoco, né? Não é que a gente tenha que dar vazão descontroladamente, mas a gente tem que entender que a transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que você acha, Aldemir? Acho que a gente encerra, né? Eu acho interessante a gente encerrar. Carlito, antes de encerrar, eu queria falar sobre essa frase aqui, quando fala assim: a sociedade que fala em nome das pessoas de sucesso estabelece que a liberdade é o direito de fazer o que cada qual apraz. Aí eu estava pensando nisso e estava assim: gente, como a gente está vivendo isso hoje, né? Os famosos fazendo cada coisa e que assusta tanto a gente e, e fala assim: nossa, como que a liberdade do outro interfere na vida dos outros, né? Como que o livre-arbítrio de uma pessoa pode interferir na vida de uma sociedade, né? E tem isso como se fosse algo que está correto e esquece os limites, esquece, né? Esquece que está chocando, esquece até
o lado moral, né, faz de uma forma como que a fama me deu o direito de fazer tudo. Será que você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Lógico, posso sim. E eu até adoro falar sobre isso, é minha temática preferida. Eu adoro falar desses famosos da atualidade, que são todos fúteis e horrorosos, né? Ou seja, eu lembro da Elis Regina, tem uma frase dela, uma entrevista dela, eu acho que é na década de 80, por aí. E que eu acho interessante é que já na década de 80, a Elis dizia assim, ela diz algo mais ou menos nesse sentido. Ela diz, o 666 do Apocalipse está solto. Então, assim, fazendo referência a essa besta, né? O que é esse sentido da besta no Apocalipse, né? É essa prostituição dos valores, dos conceitos, né? Essa distorção de tudo. E a gente olha para esses famosos e a gente sente pena deles. Eu sinto tanta pena desses famosos de podcast, né? Dando entrevista. É a coisa mais ridícula do mundo. A filosofia que eles trazem é a filosofia esdrúxula. É tão fútil, é tão vazio. Nada dali se aproveita. Então a gente olha essas figuras hoje que estão à frente da mídia, que estão à frente de uma suposta celebridade, né? E todo mundo instigando, e todo mundo querendo saber. E isso é que é mais interessante, Aldeni, por quê? Porque tu percebe que a sociedade, no grosso, né? Elas querem que, por exemplo, um cantor dê uma frase de motivação para elas querem que a Xuxa indique para elas o roteiro da vida delas, elas querem que alguém assim nesse sentido, entendeu? Então elas vão em busca desses personagens para se inspirarem. E esses personagens são tão ignorantes quanto eles próprios, né, os seus seguidores. E aí qual é a mensagem? É essa mensagem que eles passam, de que você tem que fazer o que você quiser, que a vida é sua, né? E todo esse simplismo que a gente conhece. Isso gera na sociedade uma neurose coletiva, que é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma neurose coletiva e uma sociedade de rebanho. Isso não sou eu quem fala. A neurose coletiva é Freud e a sociedade de rebanho é Nietzsche. Então a gente está vivendo essas duas coisas no momento, fruto dessa infantilidade. E os famosos que deveriam ter uma responsabilidade, porque, como dizia Clodovil, né, a televisão ela invade a tua casa, e uma vez que ela invade a tua casa, ela deveria ter um papel social, ela acaba te contaminando com esses conteúdos e te emburrecendo cada vez a mais quando deveria transmitir valores significativos. E aí eu me lembro de uma frase da Denise, eu acho que foi no estudo passado, que ela diz assim, eu coloco a culpa de tudo isso no capitalismo, né? E há um fundo de verdade, por quê? Porque o capitalismo quer vender. Né? E o que mais vende? Futilidade. Né? É a futilidade que vende, é a futilidade que dá audiência. Então você percebe que ninguém assiste canais educativos, né? A maioria ninguém assiste. É só as futilidades. Você tem hoje, por exemplo, os streamings, né? A Netflix, que é um canal maravilhoso. Tem tanto conteúdo maravilhoso na Netflix, é bem verdade. Mas o que as pessoas mais assistem na Netflix? A parte fútil, né? A parte que não enriquece, que não acrescenta, né? É a parte que mais dá valor. Às vezes sai uma série tão bonita e não é renovada porque não tem audiência. Então, quais são as que têm audiência? Aquelas que só têm futilidade. Essas vão até a 15ª temporada. Então, assim, tudo fruto de quê? De um comércio, né? Ninguém está preocupado com a cultura. As pessoas estão preocupadas em vender. E por isso dissemina essa futilidade, e esse 666, que a Elis Regina se referia, é o capitalismo, né? Tomando conta e nos manipulando. E nós,
por falta de uma maturidade espiritual e emocional, se deixando manipular. Então é isso que a gente está vivendo na nossa sociedade hoje, né? Nós somos apenas bonecos manipulados por um capitalismo que está cada vez mais refinado, por uma sociedade mais fútil, né? Por um monte de celebridades discussando futilidades e a gente apenas assimilando tudo isso, né? Porque, no fundo, é isso que vende. Então, isso daí fala desse momento agônico que a gente vive e nos entristece profundamente nesse sentido, porque a gente não tem mais boas referências, né? E a sociedade está cada vez mais embriagada nesse processo e nós não sabemos como é que a gente vai sair disso, né? Ninguém fala de valores concretos, as pessoas só falam de valores superficiais. Ou seja, né, Carlos, entra espírito, sai espírito, e olha, e a música é sempre a mesma. Eu acho que já está na hora de mudar, né? Já está mais do que provado que ficar atrás de bobagens, enfim, não vou nem falar que é só o bem material, né? Material e tudo mais, mas é que no meio corporativo, por exemplo, você não tem chance se você não valorizar o capitalismo. Né? E aí você corre um grande risco de ser cortado da sociedade, assim, né? Mas a questão do capitalismo é uma coisa interessante, por quê? Porque o capitalismo, ele se adequa à sociedade, né? Então, como a nossa sociedade é uma sociedade extremamente fútil, né? Então ele vende para nós aquilo que nós queremos. Agora, se houvesse uma mudança no gosto da sociedade, o capitalismo se adequaria a isso. Ele nunca vai deixar de existir, mas ele vai se adequando às reformas da humanidade, né? Por exemplo, nós temos a religião espírita, é a religião que mais produz livro no Brasil. E saiu até uma pesquisa recente que dizia que de todas as pessoas que leem no Brasil, a maior porcentagem é só os espíritas. Os espíritas são os que mais leem livros no Brasil. Entende? Os outros, quase nada. Né, universitários só leem quando é aquele material de estudo, aquela apostila, um livrinho ou outro, etc. Mas os verdadeiros consumidores de livros são os espíritas. Então, o que eu quero te dizer é que, assim, e as livrarias espíritas ganham muito dinheiro com as publicações de livros, etc., né? Então, assim, mas estão veiculando cultura, algo positivo, dentro do gosto daqueles que estão querendo, dentro da demanda, né, que tem. Então, o que eu quero dizer é que o capitalismo ele nunca vai mudar, ele sempre vai existir em alguma medida, mas ele vai se adequando àquilo que a sociedade for desejando. E ele vende muito futilidades para nós, porque é isso que a sociedade sintoniza, né? A massa ainda está buscando muito por isso. E aí a gente continua vivendo essa sociedade de rebanho, né? E nós não temos ninguém que bata de frente com isso, porque aqueles que poderiam fazer isso, que são aqueles que estão lá na mídia, lá nos meios de comunicação, como outrora faziam, hoje estão tão emburrecidos quanto os seus seguidores. Inclusive os formadores de opinião que se dizem conhecedores, mais cultos, né? Que ficam, o quê? Divulgando e defendendo o empoderamento feminino, empoderamento da raça negra, empoderamento disso ou daquilo outro, quando, na verdade, tinham que tecer olhares mais fraternos, mais igualitários, mais de busca de um bem comum e maior, do que colocar um sob uma posição de poder, que poder sempre dá essa ideia, essa noção de um sobre o outro, né? É isso que dá dinheiro. É isso que dá dinheiro, por que eles haveriam de parar? É isso que está Isso. Estão se enriquecendo, não vão parar. E
acontece uma ideologia que vai se criando em relação a tudo isso muito nociva para a sociedade, porque a gente vai criando uma histeria de guerra, né? Ou seja, por exemplo, o que que a sociedade ela faz? Por exemplo, uma questão do presidente atual. Eu acho muito assim essa questão, porque o que que a sociedade, a militância diz isso, né? Vocês já perceberam que eu não gosto de militância. Não essa militância que a gente tem hoje, que é uma militância emburrecida. O que que eles falam? Por exemplo, quando eles vão falar do Bolsonaro, eles vão falar tipo assim, não estou aqui defendendo a figura do Bolsonaro, mas só para a gente fazer uma análise. Quando eles vão falar do Bolsonaro, a primeira frase que eles colocam na frente é genocida. É a primeira frase que eles colocam. Ou seja, essa militância, ela começa uma crítica, uma reivindicação de valores dentro de um ataque. É aquilo que a gente falava anteriormente acerca da busca da liberdade pela não violência. Então, a militância, o que que ela divulga? Liberdade, paz e direitos de minoria e etc. Mas ela é a primeira a promover os ataques. Né? Ela é a primeira a promover a guerra nesse sentido velado, né, de redes sociais e etc. Porque a gente vive hoje uma guerra fria, vamos dizer assim, né? Fria nesse sentido, né? De ainda não fomos para as ruas se entrematar, mas existe uma regra, uma guerra de clãs, de opiniões, de ideologias, etc. Então, como é que eu posso defender direitos humanos atacando o humano? Então, bem aí a gente entra num desacordo, né? Então, eu não posso reivindicar atacando outros, querendo que o outro morra. Aí muitos dizem, esse presidente deveria era morrer, esse presidente não sei o quê. E aí eu fico me perguntando, eu digo, gente, o que que vocês estão reivindicando mesmo? Porque quando você reivindica a liberdade querendo o massacre de outro, isso daí não é liberdade. Né? Há uma incoerência nisso. Então, no fundo, o que que a gente percebe? Que não há preocupação com o humano. Qual é a preocupação? É quem vai pegar o poder. Essa é a preocupação. Então, a militância não está preocupada com direitos humanos, com minoria e etc. Ela está preocupada de tomar o poder para si. Então, aí vem com esse discurso de liberdade e blá, 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 e de que a gente tem que defender e etc. E daqui a pouco os próprios são racistas, os próprios são homofóbicos e etc. Toda aquela nomenclatura que eu acho ridícula, tudo isso, né? Mas eles próprios. Então, o que que a gente percebe? Que, no fundo, ninguém está preocupado com o humano. Houve até uma discussão uma vez acerca, por exemplo, do aborto. Como é que porque a militância defende o aborto, como é que eu vou defender a vida, a valorização da vida, defendendo o aborto? Como é que eu vou defender a valorização da vida defendendo legalização de maconha? Como que eu vou defender a valorização da vida defendendo eutanásia? Então, há uma incoerência muito grande no discurso. Só que a gente é que não avalia direito. Então, a gente percebe que é apenas uma briga de poder. Mas o bem, quem é que está promovendo? Ninguém. Ninguém está promovendo. Então, assim, a gente vê as incoerências é muito grande, né? Muito grande. É que o Carlitos vem lá, né? Que a gente já falou também da outra vez, vem lá da Idade Média. Qual foi o momento que não teve, que não teve a luta do poder? Qual foi o momento? Aí também tem aquela coisa, né? Tem várias pessoas que seguem, têm os seus seguidores, e que nem sabem a fundo o porquê que eles estão ali. Eles são seguidores, mas é mais uma coisa de falar assim, eu protesto, mas nem sabe o que está protestando, né? Isso. É porque de vez em quando eles dão sanduíche com mortadela.
É porque mas há uma doutrina. Vocês percebem que há uma lavagem cerebral no sentido de que até a linguagem ela é uma linguagem ensaiada. Você percebe que o que um reproduz, todos reproduzem. Então não há um discernimento. É igual igreja evangélica fanática. É o mesmo discurso, né? É o mesmo fanatismo, porque o problema nosso é fanatismo religioso, político partidário que eu me refiro, né? O fanatismo de todas as nuances da nossa sociedade. Então, essa pessoa, o que é o fanático? É esse indivíduo que você está se referindo aí, Aldenir. É esse indivíduo que está seguindo algo que ele não sabe o que é. Ele não raciocinou sobre, ele só entrou na manada e está seguindo. Né? Ele está reproduzindo algo que ele não pensou sobre. Então, esse é o fanático. E quanto que a gente vê aí na sociedade, esse fanatismo, pessoas que perdem amizades porque alguém diz uma coisa contrária à bandeira política dele. Aí ele perde a amizade. E sabe o que a gente está vendo agora? Esse show de horrores, de um monte de gente. Gente, isso aqui que eu estou falando, não estou defendendo bandeira A ou B, porque eu não tenho nenhum partido político, não defendo ninguém. Eu só estou trazendo isso para o discurso de uma forma crítica, para que a gente pense a coisa, né? Então, hoje, o que a gente está vendo aí? Um movimento de vários desses artistas e cantores que nos seus shows estão promovendo o quê? Aquela bandeira do Lula. Aí, para onde vão é levando aquela toalha do Lula, né? Então, assim, olha o que a gente está fazendo. Aí as pessoas gritam, ovacionam, tiram fotos e etc. e tal. Ou seja, que movimento é esse, né, que nós estamos fazendo? Quem são os nossos artistas? Eles estão fazendo isso é porque eles querem o bem do Brasil? Não, eles estão fazendo isso para ganhar holofote, é para se promover e para ficar mais rico. É para isso que eles estão fazendo, não é pensando no bem. Porque a saúde vai melhorar, porque a educação vai melhorar e etc. Não, eles querem patrocínio, eles querem holofotes, eles querem mais seguidores. E aí eles vão se utilizar dessa bandeira para promover aquilo que eles estão desejando a seu próprio benefício. Então, seguir o Bolsonaro virou uma coisa ruim. Então, agora a gente vai seguir esse, que parece que é o que vai nos trazer o que nós estamos querendo, entende? É tipo Jesus e Barrabás. Quando Jesus entrou no templo, não querendo fazer aqui, gente, nenhum tipo de comparativo entre Bolsonaro e Lula, aí, só para ilustrar. Por quê? Porque houve um momento, lá na época que Jesus estava encarnado por aqui, ele foi em Jerusalém. Vocês lembram da festa de Jerusalém, quando ele entra no burrinho, e aí o povo de Jerusalém começa, é o rei, esse daqui é o que vai nos salvar, e ovaciona, ovaciona. É lindo aquilo ali. Só que Jesus está cabisbaixo e triste. 3 dias depois, essa mesma população que estava gritando Jesus estava gritando Barrabás. Por quê? Porque 3 dias depois não era mais conveniente Jesus. Então, eles viram que Jesus já estava preso, que Jesus não derrubou imperador nenhum, que Jesus não promoveu reino nenhum, e agora era um simples prisioneiro, então não era mais conveniente defendê-lo. Então, o que nós estamos vivendo a sociedade de hoje? Por que esse povo toda hora migra de um lado para outro? Dentro da sua conveniência. Então, por que está todo mundo gritando Lula agora? Porque agora é conveniente. Mas quando ele estava preso, não era. Quando ele estava preso, não era conveniente. Pegava mal. Mas agora, entendeu? É conveniente. Então, é tudo uma propaganda midiática. E aí o povo vai seguindo. E aí a gente vai para esse fosso que a gente não sabe para onde é que vai parar. E eu pensei também, essa comparação aí ficou perfeita. E eu
E antes eu pensava também numa questão, algo relacionada com um sentimento de pertencimento, porque, tipo, se eu não sou Lula, eu tenho que ser Bolsonaro. Se eu não sou Bolsonaro, eu tenho que ser Lula. Tanto é que é sempre uma guerra entre os dois. Então, se a pessoa não está num, precisa estar no outro, porque senão ela está excluída de alguma coisa e é um vazio dentro dela que ela precisa se achar ou nesse meio ou naquele, e ela não pode ser reflexiva e pensar por si só e ficar excluída de qualquer grupo, avaliando, refletindo, etc., né? Isso, ou seja, você não pode ter uma posição neutra na situação, né? Ou você é um ou você é outro, né? E isso gera na sociedade, isso que você está falando, Márcia, gera na sociedade o vazio. Isso exatamente você colocou o ponto nefrálgico da coisa. Por quê? Porque essa briga entre partidos, essa briga partidária que as pessoas tomam conta disso, a massa que eu falo, em busca de um sentido na vida, de um sentido existencial. Mas, no fundo, elas estão todas frustradas. Está todo mundo frustrado, vazio, porque não encontrou o sentido que buscava. Então, vai para o partido político para parecer que é bom. Tem um livro do filósofo chamado Luiz Felipe Pondé. Eu gosto muito do Pondé porque eu gosto de como ele fala e como ele se posiciona. Né? Apesar de uma coisa ou outra, né? A gente não concorda totalmente, né? Mas eu gosto muito do Pondé, primeiro que ele não gosta do espiritismo, e eu adoro ouvir gente que não gosta de espiritismo, né? Porque a crítica é imparcial. E o Pondé, ele escreve um livro chamado Contra o Mundo Melhor. O livro não é muito bom, né? Porque esses filósofos atuais escrevem muito mal. Mas o título é interessante, né? Contra o Mundo Melhor. Em que sentido o Pondé está falando? Justamente dessa bandeira de... Porque quando você vai para as ruas, você está querendo dizer que você é bom. Ai, porque eu sou bom, porque eu sou humano, porque eu sou... Então a gente vive essa neurose coletiva do bem, né? Então todo mundo quer defender uma causa para dizer que é bom. Só que sabe o que é interessante dessa defesa? É porque você é um defensor por trás de uma tela, por trás de um aplicativo. Então você coloca uma postagem lá no Instagram e aí você se acha que você é bom, que você é humano, que você está defendendo os direitos sociais. Eu vou contar um caso rapidinho para vocês, que já está dando nosso horário, mas é uma coisa bem interessante que aconteceu na escola que eu trabalho. Eu sou professor de escola pública também, né? Eu trabalho também com ensino médio. E na escola pública que eu trabalho, como toda escola pública, não tem muita coisa de recurso, né? E aí, todas as vezes que tem uma festinha, uma pessoa faz aniversário e tal, aí todos os professores se reúnem e aí é cobrado, o professor tem que colaborar, dá R$10, R$20, aí todos os professores colaboram para fazer uma festa. Recente, teve a festa do diretor da escola. E aí, esse diretor, todo mundo colaborou para fazer festa do diretor e ele ganhou 2 bolos, um pelo turno da tarde e outro pelo turno da manhã. O que acontece? Houve um caso de uma menina que ela é de uma família muito pobre, né, muito humilde, e ela estava com dificuldade de visão. Ela não estava conseguindo ver as coisas nem do quadro, nem do data show, nada, né? Do slide, etc. E aí ela falou para a coordenadora que ela estava com esse problema de visão, a família não tinha condição de fazer a consulta, comprar o óculos, etc. E aí eu sugeri, ingenuamente, né, para o grupo, eu disse, olha, gente, já que é comum aqui todo mundo colaborar para festinhas e etc., por que a gente não colabora para esta menina fazer a consulta e comprar o óculos? Eu acho que se todos nós, o quadro de professores é muito grande, nós temos para mais de 60 funcionários, eu acho que se todo mundo dá R$20, R$50, a gente faz isso com muita facilidade. O que aconteceu? Todos se mantiveram contra. E o que eles alegaram?
que isso era o governo que tinha que oferecer. Que quem tinha que ajudar era a Secretaria de Assistência Social. E aí aquilo me chocou em que sentido? É uma coisa pequena, mas nos choca, porque quer dizer que para a futilidade a gente tem. Para ajudar uma aluna que é carente, é a Secretaria de Assistência que tem que oferecer. Então, vocês percebem como é a nossa situação hipócrita que a gente vive? É uma sociedade hipócrita. Ou seja, mas ali todo mundo levanta a bandeira do bem. A bandeira do bem próprio. Então, eu colaboro quando eu também vou ganhar a minha parte. Agora, quando é só para ajudar, aí é do governo, é o governo que tem que tomar conta, né? Então, assim, e hoje a gente percebe, gente, vamos colaborar. Não, é o governo que tem que ajudar essas famílias, é o governo que tem que dar essas cestas básicas, é o governo, é o governo, é o governo. Aí o que acontece? Essa mesma militância, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que esse mesmo povo que está aí brigando por direitos humanos não tira R$10 do bolso para caridade, entendeu? Mas nas ruas e nas redes sociais, a bandeira é do bem. Ou seja, a gente está vivendo uma hipocrisia coletiva. Faz necessário olhar para dentro. Você falou de escola pública, você recebeu um vídeo de uma mãe de Brasília que o filho estuda numa escola pública e recebeu agora há pouco tempo uma cartilha falando várias coisas, inclusive fora Bozo. Você recebeu esse vídeo? É um absurdo, gastando dinheiro nosso, né? Meu, seu, né? Para fazer uma cartilha nova para as crianças, falando mal do governo, né? Ainda não importa quem seja o governo, mas está errado, né? Você já bota isso na criança, sabe, um desrespeito ao próximo. Eu acho assim um absurdo o que está acontecendo. Eu acho assim que a pandemia fez com que as pessoas parassem de brigar pelo futebol, né? E aflorou de uma forma pior a parte, foi todo mundo para a parte política. Eu acho que foi um momento assim de realmente o pessoal aflorou na pandemia a parte política, porque você não tinha futebol para você brigar, para você beber, para você matar o próximo, para você acabar com o vizinho, para você pegar uma arma e matar o fulano, porque o fulano é fluminense, o cara era vascaíno, o cara era Flamengo, o cara era botafoguense. Então você tinha que brigar com quem? Quem era Lula, quem era Bolsonaro, né? Então aflorou. Eu acho que a pandemia serviu para isso, né? As pessoas se transformaram, né? Mudaram, né? Não tinha escola de samba, porque podia ser uma outra coisa. Eu sou mangueira, salgueiro, não sei o quê. Então, não, também não tinha. Então, tinha o quê? Partido político. Do mundo para a parte política. Acho que foi um afloramento, assim. Já tinha, mas foi pior. Acho que aflorou. Aquele filme Não Olhe para Cima reflete um pouco disso daí, né? Da ignorância que a gente anda passando, né, Carlos? Tu já assistiu? Não, ainda não assisti. Qual é o nome? Não Olhe para Cima. Se tu saco esse filme. Se tu assistir esse filme, tu morre. Assiste. Fica assim, meu Deus, é o retrato da sociedade atual. Ótimo. Obrigado pela indicação, Márcia. Eu vou assistir, sim. Que bom, né, gente? A gente tem que passar esse estudo para sábado e domingo, para fazer um simpósio, né? Porque tem que ser o dia todo. Que agradável, que bom estar aqui, né? Fazendo esse estudo e falando e ouvindo. Muito bom. Agradecemos a todos, né, por mais esse estudo de hoje.
Semana que vem a gente volta a reunir novamente. Hoje quem vai fazer a nossa prece final é a Denise. Muito obrigado, Denise. E quando você estiver pronta, pode fazer para a gente.